Capítulo 14. Bosque a oeste. Jovens arvoredos de bétulas. Galinhas abatidas. Armadilha de corda dupla. Água corrente. Repeti as instruções de Lucien conforme saí da mansão, passei pelos jardins cultivados, cruzei as selvagens colinas gramadas e levemente inclinadas além deles, cruzei córregos cristalinos, e entrei no bosque primaveril adiante. Ninguém tentara me impedir, ninguém sequer estivera por perto para me ver partir, arco e aljava nas costas, a faca de Lucien na lateral do corpo. Carreguei também uma sacola com uma galinha recém-abatida, cortesia da equipe estarrecida da cozinha, e coloquei uma lâmina a mais na bota. O terreno parecia tão vazio quanto a própria mansão, embora eu ocasionalmente visse algo brilhando no canto do olho. Sempre que me virava para olhar, o brilho se transformava na luz do sol dançando em um lago próximo, ou apenas no vento farfalhando as folhas de uma solitária figueira no alto de uma colina. Quando passei por um grande lago acomodado ao pé de uma colina alta, podia ter jurado que vi 4 cabeças femininas brilhantes despontando da água reluzente, me observando. Apertei o passo. Apenas pássaros e o chilrear e o farfalhar de pequenos animais ressoavam conforme entrei na floresta oeste ainda verde. Eu jamais tinha cavalgado por aqueles basques nas caçadas com Lucien. Não havia trilha ali, ou nada civilizado a respeito do lugar. Carvalhos, olmos e faias se entrecruzavam em um emaranhado espesso, quase estrangulando os feixes de luz do sol que se esgueiravam pela folhagem densa. A terra coberta de musgo abafava qualquer som que eu fizesse. Velha, aquela floresta era antiga. E viva, de uma forma que eu não conseguia descrever, apenas sentir, bem no fundo dos ossos. Talvez eu fosse a primeira humana em 500 anos a caminhar sob aqueles galhos escuros e pesados, a cheirar o frescor das folhas de primavera que escondia a podridão úmida e espessa. Bétulas água corrente. Abri caminho pelo bosque, o fôlego bem preso na garganta. A noite era a hora perigosa, lembrei a mim mesma. Só tinha algumas horas até o pôr do sol. Apesar de o Bogji ter nos perseguido à luz do dia. O Bogji estava morto, e qualquer que fosse o horror com que Talin agora lidasse, morava em outra parte daquelas terras. Nas terras da corte primaveril se aquele mural estava certo. Imaginei de que forma Stalin precisava responder ao grão-senhor da corte primaveril, ou se fora esse grão-senhor que arrancara o olho de Lucien. Talvez fosse a consorte do grão-senhor a ela que Lucien havia mencionado que lhes causava tanto medo. Afastei o pensamento. Mantive os passos leves, os olhos e os ouvidos atentos, e a respiração calma. Com falhas ou não, eu ainda podia caçar. E as respostas de que eu precisava valiam a pena. Encontrei uma depressão com bétulas jovens e esguias, e, então, caminhei em círculos cada vez mais amplos até encontrar o córrego mais próximo. Não era profundo, mas tão largo que eu precisaria correr para atravessá-lo. Lucien dissera que eu encontrasse água corrente, e aquilo era perto o bastante para tornar a fuga possível. Se eu precisasse fugir. Esperava que não precisasse. Fiz faz rotas diferentes até o córrego. E algumas rotas alternativas, caso meu acesso até ele, por algum motivo, fosse bloqueado. Quando estava certa de cada raiz, pedra e toca nos arredores, voltei para a pequena clareira envolta naquelas árvores brancas, e montei a armadilha. Do ponto em que estava, no alto de uma árvore próxima um carvalho firme e denso, cujas folhas vibrantes me escondiam totalmente de qualquer um abaixo esperei. E esperei. O sol da tarde subiu, tão quente, até mesmo através da folhagem, que precisei tirar o manto e enrolar as mangas da túnica. Meu estômago roncou, e peguei um pedaço de queijo da sacola. Comer o queijo seria mais silencioso que morder a maçã que eu também havia tirado da cozinha ao sair. Quando terminei, bebi do cantil de água que levara, sedenta devido ao trabalho e ao calor. Será que Talin ou Lucien ficavam cansados de um cotidiano de primavera eterna, ou sequer se aventuravam em outros territórios, pelo menos para experimentar uma estação diferente?
Eu não teria me importado com uma primavera infinita e amena enquanto cuidava de minha família. O inverno nos deixava perigosamente próximos da morte todos os anos, mas, se eu fosse imortal, talvez quisesse um pouco de variedade para passar o tempo. Eu provavelmente desejaria mais que vagar emburrada por uma mansão também. Embora ainda não tivesse reunido coragem para fazer o pedido que surgira em minha mente quando vi o mural. Eu me movia tanto quanto ousava no galho, apenas para manter o sangue fluindo pelos braços e pernas. Soube que algo se aproximava quando uma onda de silêncio veio em minha direção. Foi como se os sabiás, os esquilos e as mariposas do bosque tivessem prendido o fôlego enquanto algo passava. Meu arco já estava esticado. Em silêncio, armei uma flecha. Mais e mais perto, o silêncio rastejava. As árvores pareceram se inclinar para a frente, os galhos entrelaçados se enganchando com mais força, quase uma gaiola viva, impedindo que até mesmo o menor dos pássaros voasse para fora da folhagem. Talvez aquela tivesse sido uma ideia muito ruim. Talvez Lucien houvesse superestimado minhas habilidades. Ou talvez ele estivesse esperando pela chance de me levar à ruína. Meus músculos sofriam de ficar imóveis no alto do galho, mas mantive o equilíbrio e ouvi. Então, escutei, um sussurro, como se um tecido se arrastasse sobre raízes e pedras, uma respiração faminta e chiada vindo da clareira próxima. O som era horrível. Tão antigo quanto as árvores. Montei as armadilhas com cuidado, fazendo parecer que a galinha fora longe demais e quebrara o próprio pescoço enquanto tentava se libertar de um galho caído. Tomei o cuidado de manter meu cheiro longe do pássaro o máximo possível. Mas aqueles féricos tinham os sentidos tão aguçados, e, apesar de eu ter apagado meus rastros, houve, então, um estalo, um farfalhar e um grito oco e maligno que fizeram meus ossos e músculos e a respiração congelarem. Outro grito enfurecido cortou a floresta, e minhas armadilhas rangeram ao segurarem, segurarem e segurarem. Desci da árvore e fui encontrar o Suriel. Lucien, decidi enquanto caminhava devagar até o feérico na ravina de Bétulas, tinha definitivamente superestimado minhas habilidades. Ou queria muito mesmo que eu morresse. Não sabia o que esperar conforme entrava no círculo de árvores brancas altas e retas como mastros, mas não seria a figura alta e magra, vestindo uma túnica surrada. As costas curvadas do Suriel estavam voltadas para mim, eu conseguia contar os nódulos de sua coluna despontando pelo tecido fino. Braços cinzentos, magricelas e cobertos de feridas puxavam a armadilha com unhas amareladas e quebradas. Corra, sussurrou alguma parte primitiva e intrinsecamente humana de mim. Implorou. Corra e não olhe para trás. Mas mantive a flecha armada. Falei baixinho. Você é um Suriel. O feérico enrijeceu o corpo. E farejou. Uma vez. Duas. Então, devagar, ele se virou para mim, o véu escuro que pendia de sua cabeça careca oscilou em uma brisa fantasma. Tinha um rosto que parecia ter sido feito de desgastado osso seco, a pele fora esquecida ou descartada, uma boca sem lábios e dentes longos demais, presos em gengivas escuras, fendas finas no lugar de narinas e olhos, olhos que não passavam de fossos rodopiantes de um branco leitoso, o branco da morte, o branco da doença, o branco de cadáveres já decompostos, ossos limpos. Despontando da gola puída da túnica escura havia um conjunto de veias e ossos, secos e sólidos e tão horríveis quanto a textura do rosto dele. O feérico soltou a corda, e os dedos muito longos estalaram enquanto ele me avaliava. Humana, disse o feérico, a voz ao mesmo tempo única e múltipla, velha e jovem, linda e grotesca. Meu estômago se revirou. Montou essa armadilha inteligente e maliciosa para mim. Você é um Suriel? Perguntei de novo, as palavras mal passavam de um fôlego irregular. Sou, de fato. Clique, clique, clique soaram os dedos dele estalando, um para cada palavra. Então, a armadilha era para você. Consegui dizer. Corra, corra, corra. O feérico permaneceu sentado, os pés descalços e retorcidos presos em minhas cordas. Não vejo uma mulher humana há uma era.
Chegue mais perto para eu poder olhar minha caçadora. Não fiz tal coisa. O feérico soltou uma gargalhada rouca e terrível. E qual de meus confrades entregou meus segredos a você? Nenhum deles. Minha mãe me contou histórias. Mentiras. Posso sentir o cheiro das mentiras em seu hálito. O feérico fungou de novo, os dedos estalando. Ele inclinou a cabeça para o lado, num movimento aleatório e ágil, o véu escuro seguindo. O que uma fêmea humana iria querer com um Suriel? Diga, você, respondi baixinho. A criatura soltou outra risada baixa. Um teste? Um teste tolo e inútil, pois, se ousou me capturar, então deve querer conhecimento desesperadamente. Não respondi, e o feérico sorriu com aquela boca sem lábios, os dentes cinzentos terrivelmente grandes. Faça suas perguntas, humana, e depois me libertei. Engoli em seco. Existe, mesmo, uma forma de eu voltar para casa? Não, a não ser que queira ser morta, e que sua família também o seja. Deve permanecer aqui. Qualquer último fio de esperança ao qual me segurava, qualquer que fosse o otimismo tolo, se partiu e morreu. Aquilo não mudava nada. Antes de minha briga com Tallin naquela manhã, eu nem mesmo pensara naquilo, de qualquer forma. Talvez só tivesse ido até o Suriel por ressentimento. Então, tudo bem, ali estava eu, encarando a morte certa, poderia muito bem aprender alguma coisa. O que sabe sobre Tallin? Mais específica, humana. Seja mais específica. Pois sei muitas coisas sobre o grão-senhor da corte primaveril. A terra girou sob meus pés. Tallin é um grão-senhor. Clique, clique, clique. Você não sabia? Interessante. Tallin não era apenas o mesquinho mestre feérico da mansão, mas, um grão-senhor de um dos 7 territórios. Um grão-senhor de Prythian. Também não sabia que esta é a corte primaveril, pequena humana. Sim, isso eu sabia. O Suriel se acomodou no chão. Primaveril, estival, outonal, invernal, crepuscular, diurna e noturna, ponderou a criatura, como se eu sequer tivesse respondido. As 7 cortes de Prythian, cada uma governada por um grão-senhor, todas letais de seu próprio jeito. Não são apenas pudaruças, são poder. Por isso Tallin conseguiu enfrentar o Bogji e sobreviver. Grão-senhor. Afastei o medo. Todos na corte primaveril estão presos com uma máscara, mas você não, falei, com cautela. Você não é membro da corte. Não sou membro de corte alguma. Sou mais velho que os grão-senhores, mais velho que Prythian, mais velho que os ossos deste mundo. Lucien tinha definitivamente superestimado minhas habilidades. E o que pode ser feito, quanto a essa praga que se alastrou por Prythian, roubando e alterando a magia? De onde ela veio? Fique com o grão-senhor, humana, aconselhou o Suriel. É tudo o que pode fazer. Ficará segura. Não interfira, não saia em busca de respostas depois de hoje, ou será devorada pela sombra que paira sobre Prythian. Ele vai protegê-la, então, fique perto dele, e tudo se acertará. Aquilo não era exatamente uma resposta. Repeti. De onde veio a praga? Aqueles olhos leitosos se semicerrarão. O grão-senhor não sabe que você veio aqui hoje, sabe? Ele não sabe que a sua fêmea humana veio prender um Suriel porque não pode dar a ela as respostas que ele busca. Mas é tarde demais, humana, para o grão-senhor, para você, talvez para seu reino também. Apesar de tudo o que o feérico disse, apesar da ordem para que eu parasse de fazer perguntas e ficasse com Tallin, foi sua fêmea humana que ecoou em minha mente. Aquilo me fez trincar os dentes. Mas o Suriel continuou. Do outro lado do violento mar oeste, há outro reino feérico chamado Hiberno, governado por um rei cruel e poderoso. Sim, um rei, afirmou o Suriel, quando ergui a sobrancelha. Não um grão-senhor, lá, o território não está dividido em cortes. Lá, ele é a própria lei. Humanos não existem mais naquele reino,
embora o trono seja feito de ossos humanos. Aquela ilha grande que eu vira no mapa, aquela que não tinha perdido nenhuma terra para humanos depois do tratado. E um trono de ossos. O queijo que eu tinha comido se tornou chumbo em meu estômago. Faz tempo que o rei de Ibern tem se sentido insatisfeito com o tratado que os outros grão-féricos governantes do mundo firmaram com vocês humanos, há séculos. Ele se ressente por ter sido forçado a assiná-lo, por libertar seus escravos mortais e permanecer confinado à Ilha Verde e Úmida no fim do mundo. Então, há 100 anos, ele enviou os comandantes de mais confiança e lealdade, os guerreiros mais mortais, sobreviventes dos antigos exércitos com os quais um dia navegará até o continente para travar guerra tão brutal contra vocês humanos, todos eles tão famintos e cruéis quanto o rei. Como espiões, cortesãos e amantes, eles se infiltraram nas diversas cortes, reinos e impérios de grão-féricos pelo mundo durante 50 anos, e, quando reuniram informações o suficiente, o rei forjou seu plano. Mas há quase 5 décadas, um dos comandantes o desobedeceu. A ardilosa. O Suriel enrijeceu o corpo. Não estamos sozinhos. Puxei mais a corda do arco, mas mantive a arma apontada para o chão enquanto observava inutilmente as árvores. Mas tudo já estava silencioso na presença do Suriel. Humana, deve me libertar e fugir, disse o feérico, com aqueles olhos cheios de morte se arregalando. Corra para a mansão do grão-senhor. Não se esqueça do que contei hoje, fique com o grão-senhor e viva para ver tudo se acertar. O que é? Se eu soubesse o que estava a caminho, poderia ter uma chance de... Os Naga, feéricos feitos de sombra e ódio e podridão. Ouviram meu grito e sentiram seu cheiro. Liberte-me, humana. Eles vão me enjaular se me pegarem aqui. Liberte-me e volte para o lado do grão feérico. Merda. Merda. Corri para a armadilha, fazendo menção de soltar o arco e pegar a faca. Mas 4 figuras sombreadas surgiram das bétulas, tão escuras que pareciam feitas de uma noite sem estrelas. Capítulo 15. Os Naga pareciam saídos de um pesadelo. Cobertos de escamas escuras e nada mais, eram uma combinação horrível de feições viperinas e corpos humanoides masculinos, cujos braços fortes terminavam em garras pretas reluzentes, capazes de retalhar carne. Ali estavam as criaturas das lendas sangrentas, aquelas que escapavam pela muralha para atormentar e trucidar mortais. Aquelas que eu ficaria feliz em matar naquele dia, no bosque nevado. Os olhos imensos, com formato amendoado, observaram vorazmente o Suriel e eu. Os 4 Naga pararam do outro lado da clareira, com o Suriel entre nós, e apontei a flecha para o que estava no centro. A criatura sorriu e uma fileira de dentes afiados como lâminas me cumprimentou quando uma língua prateada bifurcada disparou para fora. A Mãe Sombria nos mandou um presente hoje, irmãos, disse ele, olhando para o Suriel, que estava raspando as garras na corda da armadilha. Os olhos âmbar do Naga se voltaram para mim de novo. E uma refeição. Não é muito para comer, disse outro, flexionando as garras. Comecei a recuar, na direção do rio, na direção da mansão abaixo, mantendo a flecha apontada para eles. Um grito meu avisaria Lucien, mas o fôlego era escasso. E ele poderia sequer aparecer se tivesse me mandado até ali. Mantive todos os sentidos fixos nos passos de retirada. Humana, implorou o Suriel. Eu tinha 10 flechas 9, depois que disparasse aquela armada no arco. Nenhuma era de freixo, mas talvez contivessem os Naga o bastante para que eu fugisse. Recuei outro passo. Os 4 Nagas se aproximaram devagar, como se saboreassem a lentidão da caçada, como se soubessem que já haviam vencido. Eu tinha 3 batidas do coração para me decidir. 3 batidas do coração para executar meu plano. Puxei mais a corda do arco, com o braço trêmulo. Então, gritei. Esganiçado e alto, com cada fração de ar nos pulmões pequenos demais. Com os Naga agora concentrados totalmente em mim, disparei contra a corda que mantinha o Suriel preso. A armadilha se partiu.
Como uma sombra no vento, o Suriel disparou, numa explosão escura que fez os 4 Naga cambalearem para trás. Aquele mais perto de mim disparou na direção do Suriel, a coluna forte do pescoço escamoso se esticando. Não havia mais chance de meus movimentos serem considerados um ataque não provocado, não agora que tinham visto minha mira. Ainda queriam me matar. Então, soltei a flecha. A ponta reluziu como uma estrela cadente pela escuridão da floresta, e tive apenas um piscar de olhos antes de ela atingir o alvo e o sangue jorrar no ar. O Naga caiu para trás no momento em que os 3 restantes se viraram para mim. Eu não soube se fora um tiro fatal. Já estava fugindo. Corri até o rio usando a trilha que calculara mais cedo, sem ousar olhar para trás. Lucien disse que estaria por perto, mas eu ainda estava nas profundezas do bosque, ainda longe da mansão e da ajuda. Galhos e gravetos estalaram atrás de mim perto demais, e grunhidos, que não pareciam em nada algo que eu tivesse ouvido de Tanlin, de Lucien, do lobo ou de qualquer animal, preencheram a floresta. Minha única esperança de escapar com vida era ser mais rápida que eles, tempo o bastante para chegar a Lucien, se ele estivesse ali conforme prometido. Não me permiti pensar em todas as colinas que precisaria subir depois que saísse da floresta. Ou o que faria se Lucien tivesse mudado de ideia. Os estalos pela vegetação ficaram mais altos, mais próximos, e virei para a direita, saltando por cima do córrego. Água corrente poderia ter impedido o Suriel, mas um chiado e um estampido logo atrás me informaram que não fazia nada para deter os Naga. Disparei por arbustos espinhentos, e os espinhos arranharam minhas bochechas. Mal senti os beijos do Larussus ou o sangue morno que escorria por meu rosto. Nem mesmo tive tempo de vacilar, não quando 2 figuras escuras estavam a meu lado, se aproximando para me interceptar. Meus joelhos reclamaram quando me esforcei mais, concentrada na luminosidade crescente do fim da floresta. Mas o Naga à direita disparou até mim, tão rápido que só consegui saltar de banda a fim de evitar as garras afiadas. Tropecei, mas continuei de pé no momento em que o Naga à esquerda pulou. Parei e virei o arco em um semicírculo amplo. Quase o soltei quando atingiu aquele rosto viperino e o osso estalou com um grito assustador. Saltei por cima do enorme corpo caído do Naga, sem me deter para procurar pelos outros. Avancei 10 metros antes de o terceiro Naga se colocar diante de mim. Brendi o arco contra a cabeça dele. O Naga desviou. Os outros 2 chiaram quando surgiram atrás de mim, e segurei o arco com mais força. Cercada. Virei lentamente em círculo, o arco pronto para atacar. Um deles fungou para mim, aquelas narinas em fendas se dilatando. Coisa humana esquálida, disparou ele para os outros cujos sorrisos ficaram mais afiados. Sabe o que nos custou? Eu não cairia sem lutar, sem levar alguns deles comigo. Vão para o inferno, vociferei, mas saiu como um arquejo. Eles riram, se aproximando. Golpeei com o arco o mais próximo. Ele desviou, rindo. Nós vamos nos divertir, embora você talvez não ache tão divertido. Trinquei os dentes quando ataquei de novo. Eu não seria caçada como um cervo entre lobos. Encontraria um modo de sair daquilo, eu. A mão escura e cheia de garras de alguém se fechou sobre a parte de madeira do arco, e um ruidoso estalo ecoou pelo bosque silencioso demais. O ar deixou meu peito como uma lufada, e só tive tempo de dar meia volta antes que um deles me segurasse pelo pescoço e me atirasse ao chão. Ele bateu com meu braço contra a terra com tanta força que meus ossos gemeram e meus dedos se abriram, soltando o que restava do arco. Quando terminarmos de arrancar sua pele, vai desejar não ter vindo até Pritian, sussurrou ele ao meu rosto, o fedor de carniça descendo pela minha garganta. Quase vomitei. Vamos cortar você tão bem que não vai sobrar muito para os corvos bicarem. Uma chama branca e quente percorreu meu corpo. Ódio ou terror ou instinto selvagem, não sei. Não pensei. Peguei a faca na bota e a enfiei no pescoço encouraçado. Sangue escorreu por meu rosto, por minha boca, conforme eu vociferava minha fúria, meu terror.
O Naga caiu para trás. Fiquei de pé antes que os dois restantes pudessem me segurar, mas algo duro como pedra atingiu meu rosto. Senti gosto de sangue e terra e grama quando caí no chão. Estrelas dançaram em minha visão, e fiquei de pé aos tropeços de novo, por instinto, procurando a faca de caça de Lucien. Não desse jeito, não desse jeito, não desse jeito. Um dos Naga disparou contra mim, e desviei para o lado. Suas garras ficaram presas em meu manto e o puxaram, rasgando o tecido em fitas conforme seu companheiro me atirava ao chão, meus braços se rasgando sob aquelas garras. Você vai sangrar, disse um deles, sem fôlego, rindo baixo para a faca que eu ergui. Vamos sangrá-la bem devagar. Ele agitou as garras, perfeitas para um corte profundo e brutal. O Naga abriu a boca de novo, e um rugido de quebrar os ossos ressoou pela clareira. Mas não tinha saído da garganta da criatura. O barulho não terminara de ecoar antes que o Naga saísse voando de cima de mim, se chocando com tanta força contra uma árvore que a madeira se partiu. Discerni o dourado reluzente da máscara e dos cabelos, e as longas garras letais antes que Talin as cravasse na criatura. O Naga que estava me segurando gritou e me soltou, erguendo-se num salto quando as garras de Talin rasgaram o pescoço de seu companheiro. Carne e sangue arrancados. Fiquei abaixada no chão, a faca pronta, esperando. Talin soltou outro rugido que fez a medula de meus ossos gelar, revelando aqueles imensos caninos, e a criatura restante disparou para a floresta. Ela conseguiu se afastar apenas alguns passos antes que Talin a derrubasse, prendendo-a contra a terra. Talin estripou o Naga com um golpe profundo e extenso. Permaneci ali, o rosto semi-enterrado nas folhas e nos galhos e no musgo. Não tentei me levantar. Estava tremendo tanto que achei que desintegraria. Fiz o possível para continuar segurando a faca. Talin se ergueu, desvencilhando as garras do abdômen da criatura. Sangue e vísceras pingavam delas, manchando o musgo verde escuro. Grão senhor! Grão senhor! Grão senhor! Ódio feral ainda lhe queimava o olhar, e me encolhi quando Talin se ajoelhou ao meu lado. Ele estendeu a mão para mim de novo, mas recuei, para longe das garras ensanguentadas, ainda expostas. Levantei-me até ficar sentada, antes que a tremedeira voltasse. Eu sabia que não conseguiria ficar de pé. Feire, disse ele. A ira sumiu dos olhos de Talin, e as garras se retraíram para debaixo da pele de novo, mas o rugido ainda soava em meus ouvidos. Não havia nada naquele som, exceto fúria primitiva. Como? Foi tudo o que consegui dizer, mas Talin entendeu. Eu estava rastreando um bando deles, esses 4 escaparão e devem ter seguido seu cheiro por essa floresta. Ouvi você gritar. Então, ele não sabia sobre o Suriel. E ele tinha vindo me ajudar. Talin estendeu a mão para mim, e estremeci quando passou os dedos frios e molhados por minhas bochechas doloridas e ardidas. Sangue, aquilo era sangue neles. E pelo modo como meu rosto estava grudento, eu sabia que já havia sangue o suficiente sobre mim para não fazer diferença. A dor no rosto e no braço diminuiu, e por fim sumiu. Os olhos de Talin ficaram sombrios diante do hematoma que já se formava na maçã de meu rosto, mas o latejar diminuiu rapidamente. O cheiro metálico de magia me envolveu e, depois, flutuou para longe em uma brisa leve. Encontrei um morto menos de 1 quilômetro daqui, continuou Talin, as mãos deixando meu rosto conforme ele soltava o Baudrier, e, então, ele tirou sua túnica e me deu. A frente de minha túnica tinha sido rasgada pelas garras dos Naga. Vi uma de minhas flechas na garganta da criatura e segui as pegadas até aqui. Puxei a túnica de Talin sobre a minha, ignorando como era fácil ver a definição dos músculos dele sob a camiseta branca, o modo como o sangue que a encharcava fazia com que os músculos se destacassem ainda mais. Um predador puro sangue, criado para matar sem pensar 2 vezes, sem remorso. Estremeci de novo e aproveitei o calor que o tecido me passava. Grão senhor. Eu deveria saber, deveria ter adivinhado. Talvez não quisesse, talvez estivesse com medo.
Aqui disse Talin, ao ficar de pé e estender para mim a mão manchada de sangue. Não ousei olhar para o Naga morto conforme segurei a mão estendida e Talin me levantava. Meus joelhos falharam, mas fiquei de pé. Encarei nossas mãos entrelaçadas, ambas cobertas de sangue que não era nosso. Não fora Talin o único a derramar sangue agora. Talvez aquilo me tornasse uma besta, tanto quanto ele. Mas Talin tinha me salvado. Matado por mim. Será que eu quero saber o que você estava fazendo aqui? Perguntou ele. Não? Definitivamente não. Não depois de ter me avisado tantas vezes. Achei que não estivesse confinada à casa e ao jardim. Não percebi que tinha vindo tão longe. Talin soltou minha mão e deu um suspiro alto. Quando eu for chamado para lidar com problemas, fique perto da casa. Assenti um pouco distraída. Obrigada, murmurei, lutando contra a tremedeira que tomava meu corpo, minha mente. O sangue do Naga sobre mim se tornou quase insuportável. Não apenas por isso. Por salvar minha vida, quero dizer. Eu queria confessar a ele o quanto significava para mim que o grão-senhor da corte primaveril achasse que eu era digna de ser salva, mas não conseguia encontrar as palavras. As presas de Talin sumiram. Era o mínimo que eu podia fazer. Eles não deveriam ter se aproximado tanto das minhas terras. Talin balançou a cabeça, mas para si mesmo. Vamos para casa, disse ele, me poupando do esforço de explicar por que eu estava lá para início de conversa. Não conseguia contar que a mansão não era minha casa, que eu talvez sequer tivesse uma. Caminhamos de volta em silêncio, ambos pálidos, ensopados de sangue. Eu ainda conseguia sentir a carnificina que tínhamos deixado para trás, o chão e as árvores encharcados de sangue. Os pedaços do Naga. Bem, eu tinha aprendido algo com o Suriel pelo menos. Mesmo que não fosse exatamente o que eu quisesse ouvir, ou saber. Fique com o grão-senhor. Tudo bem, fácil. Mas quanto à sua aula de história interrompida, sobre reis cruéis e os comandantes, e como aquilo se relacionava com o grão-senhor ao meu lado e a praga, eu ainda não tinha detalhes o suficiente para avisar minha família corretamente. Mas o Suriel tinha me dito para não procurar mais respostas. Tive a sensação de que certamente seria uma tola se ignorasse o conselho. Minha família precisaria se virar com meu escasso conhecimento, então. Tomara que bastasse. Não perguntei nada mais a Talin sobre os Nagas, sobre quantos ele havia matado antes de aqueles 4 fugirem. Não perguntei nada, porque não detectei um pingo de triunfo em Talin, mas sim um tipo profundo e interminável de humilhação e derrota. Capítulo 16. Depois de ficar de molho na banheira por quase 1 hora, me sentei em uma cadeira de encosto baixo diante da lareira crepitante do quarto, aproveitando a sensação de elas escovando meus cabelos encharcados. Mesmo com o jantar prestes a ser servido, elas trouxe uma caneca de chocolate derretido e se recusou a fazer qualquer coisa até que eu tomasse alguns goles. Foi a melhor coisa que já provei. Bebi da caneca grossa enquanto elas escovavam meus cabelos, quase ronronando com a sensação de seus dedos finos em meu couro cabeludo. Mas, quando tive certeza de que as outras criadas tinham descido para ajudar com a refeição da noite, abaixei a caneca até a altura do colo. Se mais féricos continuarem atravessando os limites da corte e atacando, vai haver uma guerra. Talvez devêssemos simplesmente enfrentar, talvez esteja na hora de dizer basta, dissera Lucien a Talin naquela primeira noite. A escova parou. Não faça essas perguntas. Vai atrair o azar. Eu me mexi no assento, olhando com raiva para o rosto mascarado de elas. Porque os outros grão-senhores não mantêm seus súditos na linha. Porque essas criaturas horríveis podem perambular por onde quiserem. Alguém começou a me contar uma história sobre um rei em Hiberno. Ela segurou meu ombro e me virou. Não é da sua conta. Pois eu acho que é. Virei de novo, segurando o encosto da cadeira de madeira. Se isso se espalhar para o mundo humano, se houver uma guerra ou essa praga envenenar nossas terras.
Afastei o pânico esmagador. Precisava avisar minha família, precisava escrever para eles. Logo. Quanto menos souber, melhor. Deixe que Lord Tallinn lide com isso, ele é o único que pode. O Suriel tinha dito o mesmo. Os olhos castanhos de elas eram rigorosos, impiedosos. Acha que ninguém me diria o que você pediu à cozinha hoje, ou que ninguém perceberia o que foi caçar? Garota tola e burra. Se o Suriel não estivesse em um humor benevolente, teria merecido a morte que ele lhe daria. Não sei o que é pior, isso ou sua idiotice com a Puca. Você teria feito diferente. Se tivesse uma família. Eu tenho uma família. Olhei elas de cima a baixo. Não havia anel em seu dedo. Elas reparou meu olhar e disse: minha irmã e o companheiro foram assassinados há quase 50 anos, deixando 2 crianças para trás. Tudo o que faço, tudo pelo que trabalho é para aqueles meninos. Então, você não tem o direito de me olhar assim e perguntar se eu faria diferente, menina. Onde eles estão? Onde moram? Talvez fosse por isso que havia livros infantis no escritório. Talvez aquelas 2 figuras pequenas e brilhantes no jardim. Talvez fossem eles. Não, eles não moram aqui, respondeu elas, em tom afiado demais. Estão em outro lugar, bem longe. Considerei o que ela falou e inclinei a cabeça. Crianças feéricas envelhecem de outro modo. Se os pais tinham sido mortos havia quase 50 anos, eles mal poderiam ser meninos. Algumas envelhecem como vocês e podem procriar com a frequência de coelhos, mas há tipos, como eu, como os grão-feéricos, que raramente conseguem produzir crias. Aquelas que nascem envelhecem bem devagar. Todos ficamos chocados quando minha irmã concebeu o segundo apenas 5 anos depois, e o mais velho nem vai chegar à fase adulta até fazer 75 anos. Mas são tão raros, todos os nossos jovens o são, e mais caros a nós que quaisquer joias ou ouro. Elas contraiu o maxilar com tanta força que eu soube que aquilo era tudo o que eu tiraria dela. Não pretendia questionar sua dedicação a eles, falei baixinho. Quando elas não respondeu, acrescentei. Entendo o que quer dizer, sobre fazer tudo por eles. Os lábios de elas se contraíram, mas ela falou. Da próxima vez que aquele tolo Lucien lhe der conselhos sobre como aprisionar um Suriel, venha até mim. Galinhas mortas, uma pinóia. Tudo o que precisava fazer era oferecer uma nova túnica e o Suriel teria se prostrado aos seus pés. Quando cheguei à sala de jantar, tinha parado de tremer e algo semelhante ao calor tinha retornado a minhas veias. Grão-senhor de Prithian ou não, eu não me acovardaria, não depois do que tinha passado naquele dia. Lucien e Tallinn já me esperavam à mesa. Boa noite, cumprimentei, seguindo para minha cadeira de sempre. Lucien inclinou a cabeça em uma indagação silenciosa, e dei a ele um aceno sutil quando me sentei. O segredo de Lucien ainda estava a salvo, embora ele merecesse ser surrado por me enviar tão despreparada para o Suriel. Lucien se curvou um pouco na cadeira. Soube que teve uma tarde bem animada. Queria poder estar lá para ajudar. Um pedido de desculpas oculto, talvez sem entusiasmo, mas dei outro aceno sutil. Lucien continuou, com uma despreocupação forçada. Bem, você ainda parece encantadora, independentemente da tarde infernal. Ri com deboche. Nunca pareci encantadora, sequer um dia na vida. Achei que feéricos não pudessem mentir. Tallinn engasgou com o vinho, mas Lucien sorriu, aquela cicatriz forte e cruel. Quem lhe contou isso? Todos sabem, falei, amontoando comida no prato, mesmo conforme comecei a ponderar sobre tudo o que ouvirá até então, cada frase que eu aceitara como a pura verdade. Lucien se recostou na cadeira, sorrindo com um prazer felino. É claro que podemos mentir. Achamos que mentir é uma arte. E mentimos quando contamos àqueles mortais antigos que não podíamos dizer uma inverdade. De que outra forma conseguiríamos que confiassem em nós e fizessem nossa vontade? Minha boca se tornou uma linha fina e contraída.
Ele estava dizendo a verdade, porque se estivesse mentindo. A lógica daquilo fez minha cabeça girar. Fero? Consegui perguntar. Não nos faz mal algum. Apenas freixo, como você bem sabe. Meu rosto ficou quente. Tinha aceitado tudo o que disseram como verdade. Talvez o Suriel estivesse mentindo mais cedo também, com aquela explicação prolixa sobre a política dos reinos feéricos. Sobre ficar com o grão feérico, e tudo se acertar no final. Olhei para Talin. Grão senhor. Isso não era mentira, eu podia sentir a verdade em meus ossos. Embora ele não agisse como os grãos senhores cruéis das lendas, que sacrificavam virgens e matavam humanos à vontade. Não, Talin era, exatamente como aqueles jovens fanáticos de olhos arregalados, os filhos dos abençoados, tinham descrito os tesouros e os confortos de Pritian. Embora Lucien tenha revelado alguns de nossos segredos mais bem guardados, disse Talin, atirando a última palavra ao companheiro com um grunhido, jamais usamos sua falta de informação contra você. O olhar de Talin encontrou o meu. Jamais mentimos deliberadamente para você. Consegui assentir e tomei um longo gole de água. Comi em silêncio, tão ocupada tentando decifrar cada palavra que tinha ouvido desde que chegara que não percebi quando Lucien pediu licença e saiu da mesa antes da sobremesa. Fui deixada sozinha com o ser mais perigoso que já havia encontrado. As paredes da sala me sufocaram. Está se sentindo melhor? Embora Talin estivesse com o queixo apoiado no punho, preocupação, e talvez surpresa pela preocupação, brilhava nos olhos dele. Engoli em seco. Se eu jamais vir um Naga de novo, vou me considerar sortuda. O que estava fazendo no bosque a oeste? Verdade ou mentira, mentira ou verdade, ambas. Ouvi uma lenda certa vez sobre uma criatura que responde às suas perguntas se você conseguir aprisioná-la. Talin encolheu o corpo quando suas garras eclodiram e lhe cortaram o rosto. Mas os ferimentos se fecharam assim que se abriram, apenas um borrão de sangue percorreu a pele bronzeada, borrão que Talin limpou com a manga da camisa. Você foi pegar o Suriel. Eu peguei o Suriel, corrigi. E ele contou o que queria saber. Eu não tinha certeza se Talin estava respirando. Fomos interrompidos pelos Naga antes que o Suriel pudesse dizer qualquer coisa útil. A boca de Talin se contraiu. Eu começaria a gritar, mas acho que hoje foi punição o suficiente. Ele balançou a cabeça. Você pegou mesmo o Suriel. Uma garota humana. Apesar de não querer, apesar da tarde, meus lábios se curvaram em um sorriso. Por acaso é difícil? Ele riu e, depois, tirou algo do bolso. Bem, se eu tiver sorte, não precisarei prender o Suriel para descobrir do que se trata isso. Talin ergueu minha lista amassada de palavras. Meu coração ficou pesado. Não consegui encontrar uma mentira adequada, tudo parecia absurdo. Singular. Amontoavam. Massacrando. Conflagração. Ele leu a lista. Eu queria me enroscar e morrer. Palavras que eu não conseguia reconhecer dos livros, palavras que pareciam tão simples, tão absurdamente fáceis agora que ele as pronunciava em voz alta. É um poema sobre me assassinar e depois atear fogo a meu corpo. Minha garganta se fechou, e precisei cerrar as mãos em punhos para evitar esconder o rosto atrás delas. Boa noite, falei, pouco mais que um sussurro, e fiquei de pé, os joelhos trêmulos. Eu estava quase à porta quando Talin falou de novo. Você os ama muito, não é? Virei um pouco o corpo na direção dele. Os olhos verdes de Talin encontraram os meus quando ele se levantou da cadeira para caminhar até mim. Talin parou a uma distância respeitável. A lista de palavras mal formadas ainda amassada em sua mão. Imagino se sua família percebe, murmurou Talin. Que tudo o que fez não foi por causa da promessa à sua mãe, ou pelo seu bem, mas pelo deles. Não respondi, não confiava em minha voz para manter a vergonha escondida. Eu sei que quando falei mais cedo, não saiu bem, mas eu poderia ajudar você a escrever.
Me deixe em paz, falei. Eu estava quase à porta quando esbarrei em alguém, nele. Recuei um passo. Tinha me esquecido de como era rápido. Não estou insultando você. A voz baixa de Talin piorou tudo. Não preciso de sua ajuda. Obviamente, respondeu ele, com um meio sorriso. Mas o sorriso sumiu. Uma humana que consegue abater um feérico em pele de lobo, que aprisionou o Suriel e matou 2 dos Nagas sozinha. Talin segurou uma risada e sacudiu a cabeça. A luz da lareira dançava em sua máscara. São tolos. Tolos por não verem. Ele estremeceu. Mas os olhos de Talin não exibiam malícia. Aqui, disse ele, estendendo a lista de palavras. Eu a enfiei no bolso. Virei, mas Talin segurou meu braço delicadamente. Você abriu mão de muita coisa por eles. Talin ergueu a outra mão, como se para acariciar minha bochecha. Eu me preparei para o toque, mas ele abaixou a mão antes. Você sequer sabe como rir. Eu me desvencilhei de seu braço, incapaz de conter as palavras de raiva. Que o grão-senhor fosse para o inferno. Não quero sua pena. Os olhos de Jade de Talin estavam tão brilhantes que eram hipnotizantes. Que tal um amigo? Feéricos podem ser amigos de mortais. Há 500 anos, muitos feéricos eram amigos de mortais, a ponto de irem à guerra em seu nome. O quê? Eu nunca ouvirá aquilo. E não estava naquele mural no escritório. Talin deu de ombros. Como acha que os exércitos humanos sobreviveram tanto tempo e causaram tantos danos que meu povo chegou a concordar com um tratado? Apenas usando armas de freixo. Havia feéricos que lutaram e morreram ao lado dos humanos, pela liberdade deles, e que ficaram de luto quando a única solução foi separar nossos povos. Você era um deles. Eu era criança na época, jovem demais para entender o que estava acontecendo, ou mesmo para que me contassem, disse ele. Uma criança. O que significava que deveria ter mais de... Mas, se eu fosse velho o suficiente, teria. Contra a escravidão, contra a tirania, eu marcharia feliz para minha morte, não importando de quem fosse a liberdade que eu defendia. Eu não tinha certeza se faria o mesmo. Minha prioridade seria proteger minha família e eu teria escolhido o lado que os mantivesse mais seguros. Não tinha pensado nisso como uma fraqueza até agora. Se faz diferença, disse Talin, sua família sabe que você está segura. Eles não se lembram de uma besta irrompendo no chalé, e acham que uma tia muito distante e rica a chamou para ajudá-la no leito de morte. Sabem que você está viva e alimentada, e que é bem cuidada. Mas também sabem que houve boatos de uma ameaça em Pritian, e estão prontos para correr caso qualquer dos sinais de alerta sobre o enfraquecimento da muralha ocorra. Você alterou as memórias deles. Dei um passo para trás. Arrogância feérica, tanta arrogância feérica mudar nossas mentes, implantar pensamentos como se não fosse uma violação. Encantei-lhes as memórias, como se pusesse um véu sobre elas. Eu tive medo que seu pai viesse atrás de você, ou persuadisse alguns aldeões a atravessarem a muralha com ele para violar ainda mais o tratado. E todos teriam morrido de qualquer forma, depois que encontrassem com coisas como a Puka ou o Bogji ou os Naga. Um silêncio cobriu minha mente, até que eu estivesse tão exausta que mal conseguisse pensar e não pudesse me impedir de dizer. Você não o conhece. Meu pai não teria se dado o trabalho de fazer nenhum dos dois. Talin me olhou por um longo momento. Sim, ele teria. Mas não teria, não com aquele joelho deformado. Não com o joelho como uma desculpa. Percebi isso no momento em que a ilusão da Puka fora revelada. Alimentados, confortáveis e seguros, foram até avisados sobre a praga, tenham eles entendido o aviso ou não. Os olhos de Talin eram diretos, sinceros. Ele fora mais longe do que eu jamais teria imaginado, a fim de apaziguar qualquer preocupação minha. Você realmente os avisou sobre a possível ameaça? Ele deu um aceno sério. Não um aviso descarado, mas
está entrelaçado ao encantamento de suas memórias, junto a uma ordem para que fujam ao primeiro sinal de que algo esteja fora do normal. Arrogância férica, mas Talin fizera mais do que eu podia. Minha família poderia ter ignorado minha carta completamente. Se eu soubesse que ele tinha tais habilidades, talvez até pedisse ao Grão-Senhor para encantar as memórias deles se ele mesmo já não tivesse feito isso. Eu realmente não tinha com o que preocupar, exceto pelo fato de que eles provavelmente me esqueceriam mais rápido que eu esperava. Não poderia culpá-los totalmente. Minha promessa cumprida, minha tarefa completa, o que restava para mim? A luz do fogo dançava na máscara de Talin, aquecendo o ouro, fazendo com que as esmeraldas brilhassem. Tantas cores e variações, cores cujos nomes eu não sabia, cores que eu queria catalogar e unir. Cores que eu não tinha motivo para não explorar agora. Tinta, falei, pouco mais que um sussurro. Talin inclinou a cabeça, e engoliu em seco, esticando os ombros. Se não for pedir muito, eu gostaria de um pouco de tinta. E pincéis? Talin piscou. Você gosta de arte? Você gosta de pintar? As palavras trôpegas não eram grosseiras. Foi o bastante para o que eu dissesse. Bem, não sou nada boa, mas se não for muito incômodo. Eu pinto do lado de fora, para não fazer sujeira, mas... Fora, dentro, no telhado, pinte onde quiser. Não me importo, disse ele. Mas, se precisa de tinta e pincéis, precisa também de papel e tela. Eu posso trabalhar, ajudar na cozinha ou nos jardins, para pagar por tudo isso. Você seria mais um incômodo. Pode levar alguns dias para eu conseguir tudo, mas a tinta, os pincéis, a tela e o espaço são seus. Trabalhe onde quiser. Esta casa está limpa demais mesmo. Obrigada, de verdade, mesmo. Obrigada. Talin respondeu baixinho. É claro. Eu me virei, mas ele falou de novo. Já viu a galeria? Espantada, perguntei. Tem uma galeria nesta casa. Ele abriu um sorriso brilhante, um sorriso grande, o grão-senhor da corte primaveril. Eu mandei fechar quando herdei este lugar. Quando ele herdou um título que parecia não gostar muito de ter. Parecia um desperdício de tempo pedir que os criados a mantivessem limpa. É claro que sim, para um guerreiro treinado. Ele continuou. Amanhã estarei ocupado, e a galeria precisa ser limpa, então. Depois de amanhã, deixe-me mostrá-la a você depois de amanhã. Talin esfregou o pescoço, um vermelho leve surgiu naquelas bochechas, mais vivo e acolhedor que eu jamais vira. Por favor, será um prazer. E acreditei que seria. Assenti tolamente. Se as pinturas nos corredores eram exóticas, então aquelas selecionadas para a galeria estariam além de minha imaginação humana. Eu gostaria disso, muito. Talin ainda sorria para mim, um sorriso largo, sem restrições ou hesitação. Isaac jamais sorrira para mim daquela forma. Isaac jamais me fizera perder o fôlego, nem um pouquinho. A sensação era tão assustadora que saí, segurando o papel amassado no bolso, como se fazer aquilo pudesse evitar que aquele sorriso em resposta despontasse em meus lábios. Capítulo 17. Acordei sobressaltada no meio da noite, ofegando. Meus sonhos foram repletos de cliques dos dedos esqueléticos do Suriel, de nagas sorridentes e de uma mulher pálida, sem rosto, raspando as unhas vermelhas como sangue em meu pescoço, me rasgando pouco a pouco. Ela ficava perguntando meu nome, mas sempre que eu tentava falar, o sangue borbulhava dos ferimentos superficiais em meu pescoço, me fazendo engasgar. Passei as mãos pelos cabelos encharcados de suor. Conforme recuperei o fôlego, um som diferente preencheu o ar, entrando pela fresta sob a porta do salão da entrada. Gritos, e os berros de alguém. Saí da cama em um segundo. Os gritos não eram agressivos, mas imperativos organizadores. Mas os berros. Cada pelo do meu corpo se arrepiou quando abri a porta.
Poderia ter ficado e me acovardado, mas ouvira berros como aqueles antes, na floresta de casa, quando não conseguia uma morte limpa e eles sofriam. Eu não suportava. Precisava saber. Cheguei ao alto da grande escadaria a tempo de ver as portas da frente da mansão se escancararem e Tallin entrar correndo, o Férico aos berros jogados sobre os ombros. O Férico era quase tão grande quanto Tallin, mas o grão-senhor o carregava como se não passasse de um saco de grãos. Parecia ser de outra espécie de féricos inferiores, a pele azul, braços e pernas esguios, orelhas pontudas e longos cabelos cor de ônix. Mas, mesmo do alto das escadas, eu conseguia ver o sangue jorrando das costas do férico, sangue dos cotocos escuros que despontavam de suas omoplatas. Sangue que agora encharcava a túnica verde de Tallin em poças de cor vibrante e reluzente. Uma das facas do Baudrier havia sumido. Lucien correu para o saguão abaixo no momento em que Tallin gritou: "A mesa, abra espaço!" Lucien empurrou o jarro de flores para fora da longa mesa no centro do salão. Ou Tallin não estava pensando com clareza, ou tinha medo de desperdiçar alguns minutos a mais ao levar o homem até a enfermaria. O som do vidro se estilhaçando colocou meus pés em movimento, e eu cheguei à metade das escadas antes que Tallin apoiasse o Férico aos berros, de bruços, sobre a mesa. O Férico não usava máscara, não havia nada para esconder a agonia que contorcia as alongadas feições sobrenaturais. Batedores o encontraram jogado sobre a fronteira, explicou Tallin para Lucien, mas seus olhos dispararam até mim. Eles lampejaram um aviso, mas desce mais um degrau. Tallin disse a Lucien. Ele é da corte estival. Pelo caldeirão, disse Lucien, avaliando os danos. Minhas asas, falou o Férico, engasgando, os olhos pretos e lustrosos arregalados, encarando o nada. Ela levou minhas asas. De novo, aquela ela sem nome que lhes assombrava as vidas. Quem era ela? Se não governava a corte primaveril, então talvez governasse outra. Tallin fez um gesto com a mão, e água fervente e ataduras simplesmente surgiram à mesa. Minha boca secou, mas cheguei à base das escadas e continuei andando na direção da mesa e da morte que certamente pairava naquele corredor. Ela levou minhas asas, repetiu o Férico, estremecendo violentamente. Ela levou minhas asas, disse ele outra vez, segurando a borda da mesa com finos dedos azuis. Tallin murmurou um som baixo e sem palavras, suave de um jeito que eu não tinha ouvido antes, e pegou um retalho para mergulhar na água. Ocupei um lugar diante de Tallin à mesa, e o fôlego foi puxado de meu peito quando olhei os danos. Quem quer que ela fosse, não tinha apenas levado as asas dele. Tinha-as arrancado. Sangue escorria dos pretos cotocos aveludados nas costas do Férico. Os ferimentos eram pontiagudos, havia cartilagem e tecido partidos no que pareciam ser cortes irregulares. Como se ela tivesse cerrado as asas dele, parte por parte. Ela levou minhas asas, disse o Férico de novo, a voz falhando. Enquanto ele tremia, o choque tomava conta, e a pele do Férico reluzia com veias de ouro puro, iridescentes como uma borboleta azul. Fique parado, ordenou Tallin, torcendo o retalho. Vai sangrar mais rápido. Não, começou a dizer o Férico, e tentou se virar sobre as costas, para longe de Tallin, daquela dor que certamente vinha quando o retalho tocava os cotocos em carne viva. Foi instinto, ou piedade, ou desespero, talvez, que me levou a segurar os braços do Férico e empurrá-lo para baixo de novo, prendendo-o à mesa o mais cuidadosamente que consegui. Ele se debateu, forte o bastante para que precisasse me concentrar apenas em segurá-lo. A pele do Férico era lisa como veludo e escorregadia, uma textura que eu jamais conseguiria pintar, nem mesmo se tivesse uma eternidade para dominar a técnica. Mas fiz força contra ele, trincando os dentes e desejando que o Férico parasse. Olhei para Lucien, mas a cor tinha sido drenada de seu rosto, deixando um desagradável branco esverdeado doentio no lugar. Lucien, falou Tallin, em um comando silencioso. Mas Lucien continuou olhando boquiaberto para as costas destruídas do Férico, para os cotocos, o olho de metal se semicerrando e arregalando, se estreitando e se alargando.
Ele recuou um passo. E outro. Então, vomitou em um vaso de planta antes de sair disparado da sala. O feérico se virou de novo, e segurei firme, os braços tremendo com o esforço. Os ferimentos deviam tê-lo enfraquecido muito se eu conseguia contê-lo. Por favor, sussurrei. Por favor, fique parado. Ela levou minhas asas, chorou o feérico. Ela as levou. Eu sei, murmurei, com os dedos doloridos. Eu sei. Talin tocou com o retalho um dos cortes, e o feérico gritou tão alto que meus sentidos transbordaram, me lançando cambaleante para trás. Ele tentou se levantar, mas seus braços falharam, e o feérico caiu de cara na mesa de novo. Sangue jorrou tão rápido e tão forte que levei um segundo para perceber que um ferimento como aquele requeria um torniquete e que o feérico tinha perdido sangue demais para isso sequer fazer diferença. O líquido jorrava pelas costas, até a mesa, onde percorria a borda e fazia um pinga, pinga, pinga no chão perto de meus pés. Vi que os olhos de Talin estavam sobre mim. Os ferimentos não estão coagulando, disse ele, sussurrando, enquanto o feérico ofegava. Não pode usar sua magia? Perguntei, desejando poder arrancar aquela máscara do rosto de Talin para ver sua expressão na plenitude. Talin engoliu em seco. Não? Não para danos tão grandes. Houve um tempo em que sim, mas não mais. O feérico na mesa soluçou, a respiração ficou mais lenta. Ela levou minhas asas, sussurrou ele. Talin desviou os olhos verdes, e eu soube, naquele momento, que o feérico morreria. A morte não estava apenas pairando naquele corredor, ela estava fazendo a contagem regressiva nas batidas restantes no coração do feérico. Peguei uma das mãos do feérico. A pele ali era quase encouraçada, e, talvez mais por reflexo do que qualquer outra coisa, seus longos dedos se enroscaram nos meus, cobrindo-os completamente. Ela levou minhas asas, repetiu ele, a tremedeira diminuindo um pouco. Afastei os cabelos encharcados e longos do rosto meio virado do feérico, revelando o nariz pontudo e uma boca cheia de dentes afiados. Os olhos escuros se voltaram para os meus, suplicando, implorando. Vai ficar tudo bem, falei, e esperava que o feérico não conseguisse farejar mentiras como o Suriel conseguia. Acariciei seus cabelos lisos, a textura era como noite líquida, outra que eu jamais conseguiria pintar, mas tentaria, talvez para sempre. Vai ficar tudo bem. O feérico fechou os olhos, e eu apertei a mão dele. Algo quente tocou meus pés, e não precisei olhar para baixo para ver que seu sangue tinha empoçado ao meu redor. Minhas asas, sussurrou o feérico. Você vai recuperá-las. O feérico abriu os olhos com dificuldade. Jura? Sim, sussurrei. Era a primeira promessa que eu fazia que era pura mentira, e me odiei por aquilo. O feérico conseguiu dar um leve sorriso e fechou os olhos de novo. Minha boca tremeu. Desejei ter algo mais a dizer, algo a oferecer a ele além de promessas vazias. Mas Talin começou a falar, e, quando olhei para cima, o vi segurar a outra mão do feérico. Que o caldeirão lhe salve, disse ele, recitando palavras de uma oração que provavelmente era mais velha que o reino mortal. Que a mãe lhe segure. Passe pelos portões e sinta o cheiro da terra imortal de leite e mel. Não tema o mal. Não sinta dor. A voz de Talin hesitou, mas ele terminou. Vai adentre a eternidade. O feérico deu um último suspiro, e sua mão ficou inerte na minha. Não soltou, no entanto, e continuei acariciando seus cabelos, mesmo quando Talin o soltou e se afastou alguns passos da mesa. Eu conseguia sentir os olhos de Talin sobre mim, mas não queria soltar a mão do feérico, pois não sabia quanto tempo levava para uma alma deixar o corpo. Fiquei na poça de sangue até que ela ficasse fria, segurando a mão esguia do feérico e lhe acariciando os cabelos, imaginando se percebeu que eu tinha mentido quando jurei que ele recuperaria as asas, imaginando se, para onde quer que tivesse ido, ele tivesse recuperado as asas. Um despertador soou em algum lugar da casa, e senti a mão de Talin sobre meu ombro. Ele se foi. Solte-o.
Avaliei o rosto do feérico tão sobrenatural, tão pouco humano. Quem poderia ser tão cruel a ponto de feri-lo daquela forma? Feire, disse Tanlin, apertando meu ombro. Afastei os cabelos do feérico para trás da longa orelha pontuda, desejando que eu soubesse seu nome, e depois soltei sua mão. Tanlin me levou escada acima, nenhum de nós se importou com as pegadas ensanguentadas que deixei para trás, ou com o sangue gelado que ensopava a frente de meu vestido. Parei no alto da escada, me desvencilhando das mãos de Tanlin, e olhei para a mesa no saguão abaixo. Não podemos deixá-lo ali, falei, fazendo menção de descer. Tanlin segurou meu cotovelo. Eu sei, disse ele, as palavras muito esgotadas e exaustas. Ia acompanhá-la para cima primeiro, antes de enterrar o feérico. Quero ir com você. É perigoso demais à noite para você. Posso me cuidar? Não, falou Tanlin, os olhos verdes brilhando. Estiquei o corpo, mas ele suspirou, os ombros se curvando. Eu preciso fazer isso. Sozinho. A cabeça de Tanlin estava curvada, os ombros inclinados para dentro. Nenhuma garra, nenhuma presa, não havia nada que pudesse ser feito contra aquele inimigo, aquele destino. Ninguém com quem lutar. Então assenti, porque eu também preferiria ir sozinha, e virei para o quarto. Tanlin permaneceu no alto das escadas. Feire, disse ele, tão baixinho que me virei para ele de novo. Por quê? Ele inclinou a cabeça para o lado. Você não gosta de nosso povo normalmente. E depois de Andras? Mesmo no corredor escuro, os olhos em geral brilhantes de Tanlin estavam sombrios. Então, por quê? Eu me aproximei um passo, os pés cobertos de sangue grudando no tapete. Olhei para baixo das escadas, para onde ainda conseguia ver a silhueta de bruços do feérico e os cotocos das asas. Porque eu não iria querer morrer sozinha, falei, e minha voz falhou quando olhei para Tanlin de novo, me obrigando a encará-lo. Porque eu iria querer que alguém segurasse minha mão até o fim, e um pouco depois disso. Isso é algo que todos merecem, humanos ou feéricos. Engoli em seco, a garganta dolorosamente contraída. Eu me arrependo do que fiz com Andras, falei, as palavras tão contidas que não passavam de um sussurro. Eu me arrependo de haver tanto ódio em meu coração. Eu queria poder desfazer isso, Sinto muito. Muito mesmo. Não conseguia me lembrar da última vez, se é que houvera uma em que falara com alguém daquela forma. Mas Tanlin apenas assentiu para mim e se virou, e imaginei se deveria dizer mais, me ajoelhar e implorar pelo perdão dele. Se Tanlin sentia tanto rancor, tanta culpa, por um estranho, então Andras. Quando abri a boca, Tanlin já estava descendo as escadas. Eu observei cada movimento que ele fez, os músculos do corpo visíveis através daquela túnica ensopada de sangue, observei aquele peso invisível sobre os ombros de Tanlin. Ele não me olhou quando pegou o corpo destruído e o carregou até as portas do jardim além do meu campo visual. Fui até a janela no alto das escadas, observando enquanto Tanlin carregava o feérico pelo jardim iluminado pela lua e para os campos de colinas além dele. Tanlin não olhou para trás uma única vez.